Boa noite a todos. Que Deus abençoe a nossa noite, né? Gente, a palestra já começa com essa figura aí, ó. Uma folha que nasceu no meio da pedra. Para qualquer um que olhasse um monte de pedra, nem imaginaria que de repente do meio de toda essa pedra, ou de alguns cascalhos às vezes, nasce uma vida. Sai de dentro daquele miolo de pedra, de coisas duras, de coisas difíceis, sai uma flor, uma folha. Imaginem o jogo de cintura que essa folha teve que ter para passar por essas pedras. Não deve ter sido fácil, mas ela passou, né? Quantas vezes aí nós somos testemunhas, presenciamos ou vivenciamos fatos que pensávamos que seria o fim. Quantas coisas aconteceram na vida de cada um, na vida da história, que nós olhamos, analisamos e falamos, puxa vida, está tudo se acabando realmente, né? Mas será que realmente está se acabando mesmo? Será que é realmente o fim? Será que não tem esperança para mais nada? Não vale a pena lutar e viver por mais nada? Será realmente? A gente está cansado de ver aí notícias na TV, de ouvir notícias no rádio. Afinal de contas, realmente estamos passando por um momento muito difícil. É uma transição, né? Não é uma brincadeira, é uma transição. Diante de uma transição, tudo que nós estamos passando faz sentido o que nós sentimos. Insegurança, medo, muitas vezes até desespero. Como eu já disse no início, não achamos saída para as coisas. Esses percalços da vida que fazem a gente passar por isso, já antes da pandemia, percalços da vida que a gente enfrenta desde que reencarnou, e que faz parte da nossa evolução. Seja por problema financeiro, seja por problema de saúde, seja por problema afetivo. São percalços que acontecem na vida de todo mundo, é comum, é normal. Afinal, hoje, com todo o estudo e conhecimento que nós temos aqui, né? Assim como vocês, eu também venho na casa, escuto as outras palestras, aprendo, estudo, justamente para entender essas coisas, para poder enfrentar de uma forma digna, de cabeça erguida. E essas coisas que acontecem são inevitáveis, não tem como escapar disso. Vocês devem reparar, eu não sei se vocês reparam, mas eu tenho mania de colocar, toda palestra que eu faço, a maioria delas eu tenho mania de colocar a palavra história, ou algum fato histórico. Também é uma coisa que não tem fim, eu estou sempre colocando. Mas eu vou explicar para vocês por que eu faço isso, porque eu acho que a história tem muito a ensinar a gente. A história tem muita coisa para ensinar para a gente. Desses fatos que eu informei que aconteceram no mundo, né, de tantas e tantas coisas que ocorreram no planeta e que ensinaram para a gente que não era o fim. Não era o fim. Imaginem aquelas pessoas que passaram por determinados fatos históricos. Vamos falar até um pouco dos mais recentes, modo de dizer, recentes, né? Mas quando teve aí catástrofes naturais, quando teve o famoso Holocausto, quantas e quantas pessoas naquela situação sofrendo, sem esperança, jurando que era o fim. Aí vocês vão me dizer, mas foi o fim para muita gente, porque muita gente morreu. E desde quando morrer é fim? Morrer não é fim. Morrer é final de um ciclo. Apenas isso, é só um ciclo que
que se encerra e outro que se inicia imediatamente. Não tem fim. Até mesmo para essas pessoas que naquela época morreram, ou disso, ou de catástrofes, ou de outras coisas que a gente assiste, que a gente ouve falar, de pessoas conhecidas, ou de pessoas que a gente ouve falar na rua, quando está no ônibus, está no metrô. Né? Às vezes as pessoas falam, puxa vida, que triste fim daquela pessoa. Pode ter sido triste a passagem dela de um ciclo por outro, mas não foi o fim. Nós sabemos, nós que estudamos, nós compreendemos, e estamos tentando, né, aqui todos juntos, entender o Espiritismo, entender os desígnios de Deus, né? Nós sabemos que não é o fim, nós estamos tentando compreender e enraizar isso dentro da gente. Se formos pensar, miseravelmente, mesmo depois de desencarnada, essas pessoas tiveram alívio do sofrimento, porque aquilo acabou. Aí vocês também podem me perguntar, mas todo mundo tem esse alívio? Não. Nem todos, depende da escolha que fazemos aqui, depende das atitudes que nós temos aqui. Nem todo mundo. Alguns, ao realizarem a passagem, continuam tendo algum tipo de sofrimento, mas não mais aquele que levou a passagem. Aquele acabou. Assim acontece, ou melhor, assim acontecerá com as coisas futuras também. Muitas outras coisas virão. Muitas outras coisas acontecerão. E vão ter o seu final de ciclo, como tudo tem. Mas em nenhum momento nós ouvimos dos Espíritos, em nenhum momento nós ouvimos de Jesus. Vocês podem procurar onde vocês quiserem. Não existe nenhuma frase de Jesus informando que é o fim. Ele foi o maior exemplo de que não tem fim. Vocês imaginem aquelas pessoas que na época eram a favor de Jesus, entendiam o que ele veio fazer no planeta, compreenderam a sua missão, viram a verdade nele, entenderam a verdade nele, acreditaram em suas palavras. Vocês imaginem o que aquelas pessoas devem ter pensado no momento que presenciaram ele crucificado na cruz. Muita gente naquela época pode ter achado que era o fim. Eu confesso que eu mesmo, se estivesse lá, olharia aquilo e falava, puxa vida, é o fim da esperança. Um homem que veio trazer amor, veio trazer paz, veio trazer compreensão, e foi crucificado, acabou. Mas não acabou. Daquela trágica morte, daquela trágica cena que todos nós conhecemos, deu-se início a um grande e maravilhoso começo. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, nunca a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus, de Jesus, né? Foi tão divulgada pelo mundo como está sendo. Nunca se procurou e buscou tanto consolo nas palavras de Jesus como hoje. E isso que aconteceu não foi há 20 dias, não foi há 2 horas, foi há 2000 anos. Então, percebemos que não é o fim, foi o começo de uma nova era, foi o começo de um despertar dessa
trágica cena foi o começo de um despertar, um começo de novas atitudes. E assim como ele encarou o seu destino, nós também temos que encarar o nosso destino, sem pensar em desistir. Porque a desistência é muito pior. Eu tenho certeza, para qualquer um de nós aqui, independente da dificuldade que estejamos passando, cada um tem a sua dificuldade, sua particularidade nas dificuldades financeiras, amorosas, de saúde. Lembrando que tudo é consequência do que fazemos, ação e reação. Também não podemos esquecer isso, né? Tudo é consequência do que fazemos, ação e reação. Se nós desistirmos, nós vamos carregar essa culpa por séculos, desnecessariamente. Porque assim como ele não desistiu de nós, não desiste até hoje, nós também não podemos desistir dos nossos e simplesmente entregar, jogar a toalha e falar, acabou, está tudo acabado. Não está acabado. Não tem nada acabado. Se tem uma coisa que não tem fim, é a esperança. A foto dessa florzinha que eu coloquei no começo mostra isso. Um pai lutando pela saúde do filho, muitas vezes na fila de um hospital, sabendo que não tem vaga, sabendo que ele não tem condições. Um pai, uma mãe, lutando todo dia, como hoje as pessoas estão lutando até para respirar, gente. E a gente sabe disso. As pessoas estão lutando para respirar. Todo mundo vai conseguir oxigênio? Talvez não. Mas pode ter certeza que a atitude de lutar e de tentar vai ser levada em conta. Sempre vai ser levado em conta nossas atitudes, o nosso esforço, a nossa boa vontade em ultrapassar as dificuldades. Essa mazela que nós estamos sofrendo hoje no mundo, que é agora a mais recente, a Covid, nada mais é do que um processo natural de evolução que nós estamos passando. Desde que o mundo é mundo, houveram várias e várias oportunidades de modificações, né, de reflexões, para que agíssemos, pensássemos, para que fizéssemos reforma íntima, para melhorarmos as nossas atitudes com o nosso próximo, para sermos caridosos. Quantas e quantas oportunidades foram dadas 24 horas do dia, todo santo dia, durante séculos e milênios. Alguns aprenderam, outros não. É como, por exemplo, quando a gente comanda a nossa casa, né? Um exemplo um pouco vulgar, comparando a nossa vida terrena com coisas celestiais, mas vamos dizer assim, é como quando a gente comanda a nossa casa. Quando a gente vê que uma coisa não está dando certo, o que a gente faz? A gente não faz uma limpeza? A gente não faz uma reforma? Quando você entra num quarto, tem um monte de tralha que está te incomodando, o que você faz? Principalmente quando aquelas tralhas não atrapalham só você, atrapalham os outros. O que você faz? Você tira da frente. Você coloca num outro local. Você coloca simplesmente num local que não te atrapalhe. Num local que não impeça a sua evolução, que não impeça de você transitar, que é o que nós fazemos aqui, estamos transitando, estamos evoluindo. Permanente e imutável é aquilo que nós fazemos de bom.
é o amor que nós destinamos ao próximo, é a palavra amiga que nós damos a quem precisa. Não estou falando de dinheiro não, tá? Dinheiro ajuda? Ajuda. Mas às vezes não é isso o mais essencial. Às vezes aquele abraço que você deu num amigo no momento que ele está precisando, mesmo que você não abra a boca para falar nada, ele vai carregar aquilo por toda a eternidade. Aquela palavra amiga, ou até que você não fale nada e não dê abraço nenhum, mas você ouviu ele desabafar com você, puxa, isso tem um peso enorme. Isso é eterno. Os ensinamentos de Jesus são eternos. Essas coisas não se caracterizam como ciclos. Ciclo é o que estamos vivendo hoje. Tem começo, meio e fim. Virão outros? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que cabe a nós é pelo menos termos a dignidade e respeitar a confiança que Jesus e Deus colocam em todos nós. Nós temos que honrar isso, nós temos que erguer a cabeça e enfrentar o que tem que enfrentar. É fácil? Nunca foi. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Pode ser até fácil eu estar falando aqui, porque, né, eu estou dando a palestra. Pode ser simples, é fácil eu estar falando aqui. Mas eu sei das minhas dificuldades, assim como vocês sabem das suas. E vocês sabem o quanto vocês têm que ter jogo de cintura para passar por elas. E na minha opinião, quando a dificuldade é muito grande, quando a gente realmente tem aquela sensação de que é o fim, eu creio que é mais um motivo para a gente erguer a cabeça e enfrentar. Por merecimento e por consideração a nós mesmos, que somos criação de Deus. Fomos criados por Deus. E temos que também dar esse valor a nós. Puxa vida, estou passando por isso, não é fácil, mas vou enfrentar. Tenho que dar o testemunho da minha fé. E fé é isso, né? É a firme convicção daquilo que não se vê, mas se acredita que existe. Eu acredito que todos nós aqui evoluímos muito. Imagine há quanto tempo nós estamos caminhando pelo planeta. De repente podemos ter vindo até de outros planetas e estamos aqui. Estamos num planeta que é super evoluído? Não. Tem planetas que é menos evoluído? Sim. Ou seja, se talvez tivéssemos vindo de um planeta menos evoluído que estamos hoje, vocês não concordam então que não foi o fim? Foi só apenas uma continuação? É só o início, gente. É só o início. Devemos ser gratos a Deus pela oportunidade de hoje eu estar falando aqui, de vocês estarem me ouvindo, de estarmos juntos aqui hoje tentando bater um papo, compreendermos junto essa oportunidade que nós temos diante de tantas pessoas aí, ainda mais hoje, que estão sofrendo com essa pandemia, de tantas pessoas que tiveram uma marca terrível em seus corações de perda de entes queridos, que também não é exatamente perda, é só um até logo. Se não formos agora, um dia nós vamos ter que ir. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para os meus ouvidos e para o ouvido de vocês é que não interessa a dificuldade que estejamos passando no momento. Vamos encarar da melhor forma possível.
Eu acredito que vale mais a lágrima de uma derrota do que a vergonha de nunca ter lutado por nada. Se é para perder, vamos perder em pé. Agradeço a presença de todos e desejo a todos uma excelente noite, que vocês voltem para a residência de vocês com muita mais leveza. Muito obrigado.